Em um momento crucial de crescimento da construção civil que se estende desde os arredores da capital até os locais de maior dificuldade de acesso pelo transporte público no interior, uma questão de sensível importância financeira deve passar a ser objeto de maior atenção por parte dos empregadores, empregados e sindicatos de classe. É o chamado pagamento das horas itinere, ou seja, as horas gastas em um trajeto por um funcionário até a obra trabalhada por condução fornecida pela empregadora. A respeito dessas horas itinere, nós vamos conversar com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Ricardo de Almeida. O Dr. Ricardo de Almeida, essa hora in itinere, o que significa isso aí? A empresa é responsável por pagar essas horas gastas no trajeto até o trabalho? Sim, o conceito da hora in itinere é o tempo de deslocamento em que o empregado fica à disposição da empresa, mas desde que obedecidos alguns requisitos é que a empresa é responsável. Então, os requisitos básicos para que a empresa seja responsável é que ela forneça a condução e que seja considerado o local do trabalho um local de difícil acesso. Então, obedecidos esses requisitos, aí sim a empresa é responsável. Não basta se caracterizar o horário de deslocamento do empregado. Tem que ser fornecido o transporte pelo empregador e tem que ser caracterizado como local de difícil acesso. Isso as empresas, elas vêm cumprindo de uma maneira em geral, doutor Ricardo? Grandes empresas, sim. Inclusive, até um deslocamento dentro de uma fábrica, por exemplo, a partir do momento que o empregado chega no local de trabalho e ele demora, por exemplo, de 15 a 20 minutos para chegar até o seu posto de trabalho, grandes fábricas costumam cumprir, sim, com esse pagamento dessas horas em itinere. Mas empresas menores, em regra, nem sabem que existe esse pagamento. Mais ainda no interior, seja interior de São Paulo, interior de Minas. Às vezes as empresas fornecem o transporte, fica fácil de caracterizar que trata-se de local de difícil acesso e os empregadores sequer sabem que existe essa obrigação de pagar. Então, não são só as grandes empresas mesmo que têm conhecimento dessa obrigação e mesmo assim não são todas que pagam. Então, para um melhor entendimento, Dr. Ricardo de Almeida, além da empresa fornecer o transporte, ela tem que pagar um adicional a mais, assim, um acréscimo no salário deste período de deslocamento, é isso? Sim, porque é considerado tempo à disposição do empregador. Então, trabalho muito com obras e fica fácil de caracterizar. Obra em Rodanel, por exemplo, ou obras, como acabei de dizer, no interior ou em meio de estrada, são locais em que não há transporte público que serve o local. Então, o que acaba acontecendo? A empresa ou pega o empregado na sua residência ou marca um ponto de encontro, e a partir do momento deste ponto de encontro, entre aspas, que a empresa pega o empregado e fornece a condução até o local onde efetivamente ele trabalha, todo esse período ele está à disposição do empregador. Então, é considerado como horas em itinere e deve ser pago. E se a soma desse horário com o horário de trabalho ultrapassar as 8 horas diárias, tem que ser pago com um acréscimo de horas extras. Então, com um acréscimo de 50%. E como é esse acréscimo no salário da pessoa? É baseado em que termo, doutor? Assim, as horas em itinere são previstas em lei, artigo 58 da CLT. O correto seria a empresa calcular uma média de tempo despendido pelo transporte fornecido e colocar no holerite especificamente horas em itinere, colocar o valor referência que está sendo pago e lançar esse pagamento, inclusive com recolhimento de INSS e fundo de garantia a respeito desse valor. E isso seria o mais correto. Repito, são raríssimas as empresas que fazem isso e, infelizmente, não fazem porque é uma economia muito grande se agissem de forma correta. Isso, assim, um exemplo. Se o trabalhador ganha R$10 por hora, seria esse mesmo valor no trajeto? Um exemplo, ele demorou meia hora, ele ganharia R$5. Seria isso dentro desse exemplo que eu citei?
na verdade, por exemplo, nesse exemplo, R$10, meia hora de trajeto durante o dia para ir e meia hora de trajeto para voltar, ele ganharia os R$10. Agora, se ele tem uma carga horária de 8 horas somada a essa meia hora de transporte para ir e meia hora para voltar, seria R$15, que seria esses R$10 acrescida de 50%, que é o acréscimo da hora extra legal. Então, e aí sobre esse valor, repito, todos os recolhimentos previdenciários e fiscais que deveriam ser feitos. O doutor Ricardo de Almeida, esse artigo 58, que atende a CLT, ele também é válido para o trabalhador rural, porque ele se desloca, sobretudo aqueles apanhadores de laranja, cortadores de cana, eles se deslocam a grandes distâncias e também deslocando de um estado para o outro nas divisas. Também é válido para eles? Sim, é válido. Não só é válido, como creio que foram eles quem geraram essa expressão da horas em itinere que esse artigo veio de uma construção jurisprudencial. Então, sim, é válido para os trabalhadores rurais e os trabalhadores urbanos. E só um adendo sobre também essa questão das horas em itinere. Quando eu falo local de difícil acesso e transporte público fornecido, é bom deixar claro que se tiver um fornecimento parcial de transporte público, a maioria entende que só é computado como horas em itinere essa diferença entre o local onde saiu o transporte até o local de trabalho. Então, por exemplo, se existe um ponto de encontro, que desse ponto de encontro demore 1 hora para chegar até o efetivo local de trabalho, mas existe transporte público que guarnece metade desse caminho, computa-se como transporte em itinere apenas 30 minutos. Esse é o entendimento mais correto. Mas, nesse caso, o morador de uma grande capital que utiliza ônibus e metrô do serviço público, isso não cabe, essa hora em itinere? Pode ter direito, como pode não ter direito. Basta que ele esteja obedecendo os 2 requisitos. Não é porque nós moramos numa grande capital servida por um transporte público, inclusive que é precário, que não teremos direito a 1 hora em itinere. Um exemplo que pode ser utilizado, e também devo acrescentar em relação a essas horas em itinere, é porque o transporte público ele tem um determinado horário. Então, um empregado que sai do seu trabalho num horário em que não há mais o transporte público, aqui em São Paulo, por exemplo, que sai às 2h30, 3 horas da manhã, um vigilante, um cozinheiro de um restaurante, se a empresa fornecer o transporte, também entendo que seria considerado como horas em itinere, mesmo se tratando de São Paulo, uma grande capital, com um amplo transporte público. E a Justiça do Trabalho está entendendo isso aí quando o funcionário não recebe esse valor adicional? Como está sendo a decisão da Justiça? Não, a Justiça, em regra, condena as empresas ao pagamento e por isso que eu, inclusive no artigo em que escrevi, fiz um comentário sobre os valores que as empresas acabam perdendo e inclusive quando se tem uma discussão sobre essas horas em itinere, é válido inclusive uma prova pericial para se verificar quanto tempo é despendido. Então, somados esses requisitos, o empregado que vai até a Justiça e busca esse seu direito, a empresa que, ao apresentar a sua contestação, normalmente questiona qual é o horário que é despendido pelo empregador, é válido inclusive uma perícia para se verificar. O perito vai até o ponto de encontro e faz o trajeto até o local de trabalho e é objeto de prova no processo quanto tempo efetivamente é despendido e as empresas vêm sendo condenadas. Então, o que acontece? Quando eu fiz menção a dentro desse exemplo de grandes obras, uma obra que tenha de 100 a 150 funcionários com salário médio de R$1.000, hoje o piso da categoria do Sindicato da Indústria Pesada, o Sindicato da Indústria e Construção Civil gira em torno disso, R$910, R$980, um número de 100 funcionários gera uma obrigação da empresa, em média, pelo cálculo que eu fiz, a mais de 120, 130 mil reais ano, e que não costuma ser pago, e quando o empregado entra na justiça, ele recebe esse valor com as devidas correções.
Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Dr. Ricardo de Almeida, falando a respeito das horas itinere, ou seja, aquela hora que o trabalhador leva do deslocamento da sua casa até o local de trabalho de difícil acesso. Dr. Ricardo de Almeida, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.